O IGPM do mês de agosto registrou uma variação de 0,77%. A taxa superou a do mês anterior, que havia sido 0,15%. Na taxa desse mês, nós temos algumas influências passageiras e outras que talvez se prolonguem um pouco mais. Entre as primeiras, né, a influência mais passageira, o destaque é o do aumento do minério de ferro, mais um aumento do minério de ferro esse ano, só que com impacto muito menor do que o que ocorreu no segundo trimestre. O minério de ferro agora tem um sistema de reajustes trimestrais, diferente do anterior, que reajustava a cada ano, e com reajustes trimestrais os aumentos não se acumulam tanto, né? As variações não são tão elevadas, quando é o caso de haver aumento, do que quando você reajusta uma vez por ano apenas. Então esse é um efeito forte nesse momento, mas provavelmente um efeito que não vai se repetir no mês que vem. Ao mesmo tempo, esse não é o único efeito, né, a alta do minério de ferro, nós estamos detectando também elevações importantes de commodities agrícolas. A soja, em primeiro lugar, com mais de 10%, esse mês já 15% em 2 meses, alta do trigo, alta do milho, dos bovinos, aumento de arroz. Todos esses aumentos de commodities agrícolas e também dos produtos derivados, né, farinha de trigo e as rações que utilizam esses grãos, o óleo de soja, o farelo, enfim, a cadeia agroindustrial está numa fase de elevação. Por vários motivos. Estamos numa fase de entre-safra agrícola aqui no Brasil, o clima no mundo, esse verão no hemisfério norte tem sido excessivamente quente e isso tem comprometido a produtividade agrícola dos principais grãos. O trigo é o caso mais notório, nem afetou ainda tanto os nossos preços aqui, talvez por conta dos nossos estoques estarem ainda numa fase no nível elevado, porque nós estamos na fase de colheita do trigo aqui, mas é possível que nos próximos meses haja uma elevação de preço do trigo aqui no Brasil. O caso da soja já está acontecendo, né? Os sinais de que haverá uma oferta um pouco menor de soja no mundo por causa do clima já fez os preços subirem, e aí o efeito aqui dentro é imediato, tanto na soja quanto nos seus derivados. Então, esse aumento dessa cadeia toda de agroindustrial, ela já começa a aparecer no índice de preço ao consumidor. O índice de preço ao consumidor ainda registrou esse mês uma deflação, terceira queda consecutiva do IPC, o que não se verificava há mais de 12 anos, a última vez que isso aconteceu foi em 1998, mas os aumentos de preço de alimentos que vêm do campo, que já estão na indústria, começam a chegar no varejo. Eu acredito que ao longo do mês de setembro o IPC saia do terreno negativo. O terceiro índice que forma o IGPM, que é o INCC, veio também com uma desaceleração. Esse índice, o resultado dele já havia sido divulgado há 2 dias, em separado, mas ele faz parte do IGPM e veio com uma variação de 0,22, bem abaixo do mês passado, não só porque os materiais de construção tiveram uma desaceleração e foram vários, não foi um produto só, sei lá, mais de 2/3 da cesta de materiais de construção apresentou desaceleração, e também por causa da mão de obra, que até o mês passado a gente ainda tinha efeito da mão de obra em Porto Alegre, nos meses anteriores tinha São Paulo, Brasília, etc. E agora esse mês a mão de obra veio praticamente zerada. Então, por esses 2 motivos, o INCC veio bem mais, uma taxa bem menor do que a do mês anterior. Então, acredito que, olhando um pouco mais para frente, mês que vem, por exemplo, o IGPM talvez não repita essa taxa. A taxa de 0,77, embora não tenha sido surpresa, as prévias já
indicavam claramente, né, que haveria essa aceleração, provavelmente essa taxa não vai se manter, né? Ela tem efeitos momentâneos, efeitos temporários. O melhor exemplo disso é o efeito do minério de ferro, que agora é um reajuste trimestral, né? Então, havendo essa dissipação, né, do efeito forte do minério de ferro, a tendência é que o IGPM seja um pouco menor. Mesmo que os efeitos agroindustriais, com elevação mais intensa de preços de bovinos, ou mesmo de outros grãos, trigo, milho, etc., mesmo que isso se acentue, né, provavelmente a diminuição do impacto do minério de ferro vai ser mais forte. E do ponto de vista assim, da configuração dos índices, né, hoje o IPA está muito forte e o IPC está muito negativo, e esse hiato também vai diminuir, na medida em que o IPA perca um pouco a influência do minério de ferro e os aumentos agroindustriais se transmitam agora com mais intensidade ao IPC. O INCC não deve ter nenhuma diferença tão grande assim, uma vez que não haverá nenhum aumento agora de mão de obra, e talvez haja alguma pequena aceleração de materiais de construção, mas também não é nada muito intenso. As matérias-primas, os insumos industriais usados na produção dos materiais de construção não estão em fase de aceleração, inclusive porque esses preços são preços internacionais, preços de metais, preços de resinas, são preços que se formam internacionalmente. E o mundo hoje não está no seu melhor momento. Isso afeta diretamente o preço das commodities. Então, em resumo, tivemos uma alta mais forte do IGPM no mês de agosto, mas que provavelmente não se repetirá com essa intensidade no mês de setembro.